Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de domingo e de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Convido a todos para, antes de nós começarmos a nossa palestra, colocar um copinho com água para fluir, ou então uma jarrinha, se for para a família, para fluidificar, né? Para a gente poder fazer a nossa oração no final e tomarmos a água fluidificada. Tá? Então, faço o convite a todos aí. Um convido para nós fazermos a nossa oração de abertura agora, né? Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de estudos, por mais essa manhã de domingo, por mais uma semana de vida, que nós possamos ser abençoados neste momento, que a espiritualidade superior possa estar abençoando a nossa casa, o nosso lar, nosso local de trabalho, onde quer que nós estejamos. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Alguns recadinhos, né? Pedir o pedido de sempre, se inscrever aqui no nosso canal, clicar no botãozinho inscrever-se, que tem aqui embaixo, um botãozinho vermelho. Se ele estiver vermelho é porque não está inscrito no canal ainda. Para que serve se inscrever no canal? Porque o YouTube avisa quando a gente postar vídeo novo, quando tiver alguma informação que a gente poste no canal, e também para ajudar o YouTube a conhecer as suas preferências de vídeo, te oferecendo vídeos parecidos com o que nós temos aqui. E curtir o nosso vídeo também, tem um joinha, curte o vídeo aqui, isso também ajuda bastante a gente a divulgar. Nós temos palestras ao vivo todos os domingos às 9 horas da manhã, e pelo Centro Espírita André Luiz, nós temos palestras presenciais lá no centro, nos domingos às 19 horas e nas quintas-feiras às 19 horas também. Então, convido a todos para ir lá assistir as palestras ao vivo, quem tiver possibilidade. A evangelização infantil está de volta, então hoje às 9h45, logo após essa palestra aqui mesmo no canal, nós temos vídeo novo da evangelização infantil. Convido então os pais a colocarem as crianças para assistir a palestra, né? Assistir o videozinho da evangelização infantil. Antes de nós começarmos a nossa palestra de hoje, eu quero fazer uma observação só. Nós estamos no capítulo 29 do livro A Boa Nova. São 30 capítulos. Então tem desse mês agora, primeiro domingo de fevereiro, e a última, no primeiro domingo de março, nós encerraremos o livro. No entanto, aqui no canal, nós temos uma playlist com todos os vídeos desse livro. Do 8 ao 30. Por que do 8 ao 30? O que aconteceu com o do 1 ao 7? Do 1 ao 7 foi antes da pandemia. Eu fazia essas palestras presencialmente lá no Centro Espírita e não foram gravadas. Por conta disso, nós ficamos com um trabalho de estudo incompleto aqui no canal do YouTube. Então, assim que nós terminarmos a palestra, que a gente finalizar o livro, né, no mês que vem, o capítulo 30, no primeiro domingo de abril, eu vou começar o livro do capítulo 1, mas eu não vou fazer ele todo de novo, vai ser do 1 ao 7 para completar, e aí nós ficamos com o livro completo aqui, um estudo completo do livro A Boa Nova, do Humberto de Campos. Um livro maravilhoso que eu convido à leitura e convido ao estudo através dos vídeos que nós postamos aqui no canal. Vale muito a pena, uma visão impressionante que Humberto de Campos traz a respeito das pregações de Jesus. E no capítulo anterior, no capítulo 28, Humberto de Campos narra a crucificação de Jesus. O pedido do bom ladrão, aquela passagem bíblica que nós já conhecemos, do ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus e pede para que ele pede o perdão, né? E aí Jesus fala, ainda hoje estará comigo em meu reino. E também fala do diálogo com Tomé a respeito do pedido deste ladrão. Convido a assistir ao vídeo do capítulo 28, é o anterior a esse. E Humberto de Campos inicia a sua narrativa agora no capítulo 29, já alguns dias após a crucificação do Mestre, quando algumas aparições ou algumas manifestações do Mestre já haviam sido presenciadas, ou seja, Jesus já havia aparecido para algumas pessoas, inclusive perante grande parte do colégio apostólico, quando naquela cena famosa, na passagem famosa, em que Jesus pede para que Tomé toque as suas feridas, porque Tomé desconfia, não acredita, né, que
que era mesmo Jesus. Já tem vários capítulos aqui mesmo da Boa Nova que falam a respeito da fé de Tomé, que era uma fé vacilante muitas vezes, né? E Jesus chama a atenção dele para isso. Como surgiam narrativas de que o mestre havia aparecido, a saudade e a esperança de que o mestre retornasse, ou pelo menos aparecesse em espírito, né, tomava conta de todos os amigos mais próximos do Messias. Sentiam uma saudade imensa de ouvir os seus ensinamentos, de sentir ali o seu convívio, enfim, de estar próximo ao mestre tão querido. A maioria dessas pessoas mais próximas a Jesus, não só os discípulos, né, mas algumas pessoas que acompanhavam o mestre, né? Os discípulos eram 12, estavam sempre com Jesus, né? Em algumas vezes Jesus saía em peregrinação com um pequeno grupo desses 12, mas havia sempre ali acompanhando Jesus algumas pessoas ali. Então, algumas dessas pessoas acabaram se aproximando muito mais dos discípulos após a morte do mestre, né? Na esperança de ouvir algumas palavras ou se lembrar de algum ensinamento do mestre. O ambiente, então, se tornara um local de adoráveis recordações. Alguns tinham o privilégio de ser agraciados com as visões do mestre, já que Jesus fazia várias aparições após a sua morte. Vários são os relatos de aparições de Jesus após a sua morte. Foi quando Simão Pedro e algumas outras pessoas que agora acompanhavam o colégio apostólico salientaram a necessidade de retornar a Cafarnaum para retomarem os seus antigos trabalhos, as suas profissões, indispensáveis à vida, né? Já que Jesus havia sido crucificado, não tinha mais sentido que aquelas pessoas ficassem ali sem fazer nada. Ou saíam pregar, ensinar o evangelho, ou voltavam a trabalhar. Então, há uma necessidade, a profissão, ganhar um dinheiro, o sustento da família é indispensável, né? Isso daí é inegável. Dessa forma, alguns dias mais tarde, podiam-se ver as velhas redes de pescador mergulharem novamente no lago Tiberíades. Era o retorno à labuta daqueles que outrora acompanharam Jesus. A casa modesta de Pedro passou a ser quase que um templo, já que Jesus se hospedava ali quando estava em Cafarnaum. Eu já comentei sobre isso, tem a passagem da cura da sogra de Pedro, né? Agora ali, aquela casa era o local sereno, onde cada um expunha seus pensamentos, suas confidências a respeito do reino de Deus. Ao cair das tardes, ao pé do monte, onde Cristo discursava, exaltando as belezas do seu reino, aquele reino que não era deste mundo, reuniam-se agora todos os antigos seguidores mais fiéis que haviam se habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Até mesmo os discípulos, no cair da tarde, reuniam-se ali, ao pé do monte, junto com a multidão. Comentava-se, por entre aqueles seguidores fiéis, que Jesus voltaria ao monte para despedir-se, até que numa tarde de azul profundo, o reduzido grupo de discípulos reuniu-se em oração ao pé do monte em companhia de uma pequena multidão. João comentou sobre as promessas do evangelho, enquanto na encosta do morro se amontoava o grupo de fiéis seguidores do mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos admirados e ansiosos. Naquele momento, não se via divisão entre o povo. Uma mistura incomum se formava ali. Haviam romanos dividindo espaço com os judeus. Veja a capacidade de Jesus transformar o coração das pessoas. Mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços. Velhos respeitáveis, cujos cabelos brancos simbolizavam os muitos invernos já vividos. Por instinto, todos ali tinham a clara impressão de que o mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais naquele dia, naquele cair de tarde. O vento soprava suave, trazendo uma brisa fresca,
e um perfume que vinha do lago próximo. O céu, com os últimos tons do azul do dia, se transformando em noite, parecia uma festa, enviando a claridade das primeiras estrelas como que iluminando um palco. A paz envolvia todas as coisas. De repente, em meio a uma atmosfera indescritível, surge a inconfundível e grandiosa figura do Cristo, iluminado pelos últimos raios de sol. Era ele, era o Mestre. Seu sorriso desabrochava, tão meigo quanto no tempo glorioso de suas primeiras pregações. De seu vulto se irradiava uma luz tão intensa que até mesmo os mais fortes caíram de joelhos. Alguns choravam, se soluçavam de alegria. As mãos do Mestre se ergueram e tomaram a atitude de quem abençoava a todos, enquanto que um divino silêncio parecia penetrar na alma de todos os presentes. O Mestre não proferiu uma só palavra. No entanto, todos perceberam a amorosa despedida e ouviram a voz do Mestre, não nos seus ouvidos, mas no íntimo de suas almas. E o Mestre começou: Amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. E aqui nós começamos a extrair os ensinamentos do Mestre, que Humberto de Campos traz de forma grandiosa no livro. Eu sempre chamo a atenção para que nós observemos como o Evangelho de Jesus ele é atemporal. Os ensinamentos de Jesus, as parábolas, os puxões de orelha que Jesus dava nos discípulos frequentemente, né? Tudo isso servia para que as pessoas daquela época, e servem para nós até hoje, 2000 anos depois daquela época. E aqui nós já temos o primeiro ensinamento. Veja o que Jesus diz: Eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Veja como Jesus enxergava que a verdadeira vida não é a vida física, não é a vida do corpo. Jesus havia desencarnado ou morrido, como preferirem, né? Havia deixado o corpo físico, mas ele não diz que ele morreu. Não, ele não fala em nenhum momento: eu morri, eu desencarnei, eu deixei o corpo. Não, ele não fala isso, não. Ele fala assim: retorno à vida em meu Pai. Retornei à vida em meu Pai. Ou seja, agora que ele está vivo, agora que ele retornou à vida. É importante nós acrescentarmos aqui que nós espíritas não cremos na chamada ressurreição de Jesus. O que seria isso? Todos nós que frequentamos o catolicismo, as diferentes denominações evangélicas, nós aprendemos que após a sua morte, Jesus ressuscitou, ou seja, ele voltou à vida com o próprio corpo físico. Aquele corpo físico voltou à vida. Isso explicaria o motivo pelo qual Jesus era visto, tocado, abraçado, já que era material. A princípio dava material, as pessoas tocavam nele, né? Abraçado. Explicaria isso, e também explicaria por que o corpo não foi encontrado na tumba onde ele foi sepultado. Não estava lá na tumba porque ele voltou à vida. É importante enfatizar que o Espiritismo não faz nenhuma crítica a qualquer crença ou fé que seja. É importante isso. Mas para nós espíritas, as aparições de Jesus não eram de seu corpo físico, mas do seu corpo espiritual. E por que as pessoas conseguiam tocar nele? Pelo fenômeno da materialização do corpo espiritual. O que aconteceu com o corpo físico de Jesus, então, se não voltou à vida? Cadê o corpo, então? Desapareceu? A gente não entra nesse detalhe, nós não temos essa resposta ainda. Né? O Espiritismo não entrou nesse detalhe, então a gente não comenta isso. Importante é nós aprendermos as lições que Jesus deixou. Então, para nós espíritas, Jesus não voltou à vida com o seu corpo físico, mas se manifestava com o seu corpo espiritual. Nessa narrativa de Humberto de Campos, ele diz que Jesus não falou com a boca e que as pessoas não ouviram com os ouvidos, mas sim com a alma. Então veja, era uma manifestação espiritual.
o fato de nós não crermos na ressurreição não diminui em nada a grandeza de Jesus. E também o fato das pessoas acreditarem na ressurreição, determinada religião acredita que o corpo de Jesus ressuscitou, que Jesus voltou à vida, também não diminui em nada. A questão não é a gente ficar discutindo o que aconteceu com o corpo, se voltou à vida, se não voltou, mas sim a gente aprender a seguir as lições que o mestre deixou, isso que é o mais importante. Esta fala de Jesus, retorno à vida em meu Pai, ou seja, retorno à vida no reino de Deus, o reino que não é deste mundo, que Jesus tanto ensinou, encontra concordância com outra passagem da vida de Jesus. Quando um jovem procura Jesus e fala, mestre, eu quero segui-lo, mas antes eu preciso enterrar o meu pai que faleceu. Essa também é uma passagem conhecida dos evangelhos, né? Quem é cristão desde sempre, desde criança, conhece muito bem essa passagem, né? Do rapaz que queria seguir Jesus, mas queria enterrar o pai antes. E Jesus responde, categórico, né? Jesus, na lata, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, mas tu, vem comigo construir no coração o reino de Deus. Veja, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que aqui estão encarnados, estes é que estão mortos. Vida verdadeira é a vida espiritual. E por que é importante a gente ter isso em mente? Porque assim a gente, pelo menos, começa a tentar não ser tão apegado aos bens materiais, né? Tudo o que tem aqui, a gente não leva para a vida espiritual, que é a vida de verdade, a verdadeira vida. Então, que pelo menos a gente comece a guardar os tesouros que a traça não rói e os ladrões não roubam, que são os tesouros espirituais, né? Voltando à narrativa de Humberto de Campos, Jesus prossegue falando àqueles que estavam ali reunidos no monte. É importante frisar um detalhe contado por Humberto de Campos, né? Jesus estava falando diretamente na alma das pessoas, ele não estava falando com a boca, não estava usando a palavra fonada que sai da boca. Ela sai da alma, diretamente para os ouvidos da alma das pessoas, um fenômeno mediúnico, um fenômeno espiritual. Jesus continua, depois dos meus discípulos é a vocês aquela pequena multidão que estava ali. Depois dos meus discípulos é a vocês, a quem confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eu vos instituo os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Negai-vos a vós mesmos e tomai a vossa cruz para seguir-me. Veja que frase forte. Negai-vos a vós mesmos e tomai a vossa cruz para seguir-me. Aqui Jesus reforça suas palavras, né? Em dada ocasião, Jesus falava da sua prisão, da sua crucificação que viria futuramente. Jesus estava contando, olha, eu vou ser morto, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, vou ser humilhado. E Pedro disse que Jesus estava exagerando, falou, não, mestre, isso aí é exagero, não convém exagerar dessa forma, o senhor está pegando pesado demais. Deus jamais permitiria isso com o seu filho. E Jesus repreende Pedro. Jesus fala firme com Pedro nessa ocasião. Pedro, afasta-te de mim. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Veja que palavras fortes, né? Essa passagem está no capítulo 21 do livro A Boa Nova. Eu estou deixando o link aqui nos cards, não sei se aparece no canto daqui ou daqui, para quem está no celular ou no computador, né? Para quem está na televisão vai ter que acessar os comentários aqui embaixo. Ou então acessa o canal, tem uma playlist, capítulo 21, que conta em mais detalhes essa passagem, essa reprimenda de Jesus com Pedro. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo é negar os nossos impulsos inferiores. Negar a vontade que nós temos de permanecer no erro. Essa é a negação de nós mesmos que devemos fazer. Um exemplo disso, Jesus diz que nós devemos amar aos nossos inimigos. Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é odiar os nossos inimigos. Nossa, fulano é um mala, vixe, tomei ranço da cara dele, né? Ranço, né? Palavra nova aí da molecada, né?
Ou então que a gente fala, eu trato as pessoas da forma como elas me tratam. Se me tratar bem, eu sou a melhor pessoa do mundo, mas se me tratar mal, aí vai ver o que é ser tratado ainda pior. A gente tem a tendência de falar isso. Isso aí não é negar a si mesmo. A gente nega a si mesmo, a gente nos nega a nós mesmos quando a gente justamente faz o contrário disso. Quando a gente não trata mal a quem nos maltrata. Mas quando a gente tenta, pelo menos, não ter raiva, não ter rancor, não tratar mal de volta, não ter ranço, né, da pessoa. E é fácil fazer isso? Não, de jeito nenhum. É complicado. É como dizem os jovens, né? Vixe, fazer isso é difícil, né? Mó função, né? Mó função. É a maior função, né? A maior função é algo difícil, né? O pessoal, os jovens falam, eu dou aula para o pessoal mais jovem, eles falam, nossa, professor, isso aí é mó função. É que é alguma coisa difícil. Então é fácil fazer isso? Não, é mó função fazer isso. Por isso que Jesus falou para tomar a nossa cruz. Comparou seguir os seus ensinamentos, ou seja, seguir os seus passos, a carregar uma cruz. Tinha uma frase muito usada na década de 90, né? O pessoal vai lembrar dessa frase, que era assim, ó. Andar com Cristo no peito é fácil. Difícil é ter peito para andar com Cristo. Tinha até em coisa de caminhão, né? Em para-choque de caminhão, camisetas. Né? Ou seja, é fácil a gente ser cristão, a gente se dizer cristão. Principalmente hoje, né? Onde temos liberdade religiosa garantida pela Constituição Federal. Embora tenham pessoas que se achem mais do que a Constituição Federal, né? E se achem no direito de criticar a fé alheia. Né? Essas pessoas, todo mundo tem liberdade de culto, né? Tem liberdade de culto. Mas eu critico as pessoas que não são da minha própria religião. Quantas pessoas criticam a nossa fé? E se você acha que eu estou falando sobre o espiritismo ser criticado, não é isso que eu estou falando, não. A gente tem que apontar os nossos erros, e não apontar os erros dos outros. Somos espíritas, nós temos que ver os nossos. Será que nós não estamos fazendo assim? Não, nós não nos coloquemos na posição de vítima, não. Estou falando sobre nós criticarmos a fé alheia. Será que a gente não está fazendo isso? Fulano é da tal religião. Fulano é crente. Fulano é não sei o quê. Fulano é um bandista. Fulano... Fica a dica para que a gente preste atenção no nosso conceito. Nós, espíritos, será que nós não estamos criticando os outros, não? Mas voltando à frase, andar com Cristo no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Cristo. É fácil a gente se dizer cristão. Nós estamos num país livre, garantia constitucional. Mas será que a gente realmente está sendo verdadeiro cristão? Será que nós estamos fazendo como Jesus ensinou? Será que nós estamos negando a nós mesmos, os nossos impulsos inferiores, tomando a nossa cruz, que é a nossa mudança íntima? A nossa cruz é o quê? A nossa mudança íntima. Nos melhorarmos moralmente. O que é que nós fazíamos no passado que nós não estamos mais fazendo hoje em dia? Quais foram os vícios morais que tínhamos no passado e que não temos mais hoje? No que é que nós nos melhoramos? Mas a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Eu não vou mudar por ninguém. Não é mudar por ninguém, não. É para mudar por si mesmo. É para se melhorar, para ser menos chato. Né? Para tentar sermos mais suportáveis, mais amáveis, mais agradáveis no trato com as pessoas. Isso é negar a si mesmo. Isso é mudar. Humberto de Campos termina o capítulo dizendo que aqueles que ali ouviam Jesus naquela tarde tornaram-se os novos discípulos sinceros e bem-amados. Desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho e espalhando os ensinamentos do Mestre aos espíritos mais endurecidos. Aqueles eram os 500 da Galileia. Eles edificaram os magníficos ensinamentos do Mestre a respeito do reino de Deus nos países e nos corações, multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre aqueles que eram instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo. Nós também podemos ser os transmissores da verdade de Cristo hoje. Não estou fazendo o convite para que as pessoas deixem suas casas, seus empregos e saiam pelo mundo pregando a palavra de Jesus. Não precisa disso. Basta que nós preguemos pelo exemplo. Veja, se nós
vamos nos denominar cristãos, então temos que começar a agir como cristãos, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Como é que nós fazemos isso? A gente pode começar sendo mais paciente em casa, com a família, com os amigos, com as pessoas de trabalho, no trânsito. A gente costuma perder muita paciência no trânsito, né? Então procure melhorar. Se alguém te ver brigando no trânsito, nervoso, certamente vão te apontar e falar assim, ah lá o espírita, ó, que fala para ser paciente, ah lá. É o exemplo. A gente prega pelo exemplo, a gente prega o cristianismo pelo exemplo que nós damos. E no nosso trabalho? Como é que nós estamos sendo no nosso trabalho? Se nós somos chefes, empresários, donos de uma empresa, chefe de setor, se temos um cargo de comando, como é que nós estamos tratando os nossos subordinados? Xingando todo mundo, ofendendo todo mundo, humilhando todo mundo, aproveitando da nossa posição de superioridade para humilhar, infernizar, fazendo um inferno na vida daqueles que são nossos subordinados? Se nós não temos um cargo de chefia, como é que nós nos comportamos no trabalho? Somos aquele funcionário que quando chega o ambiente se ilumina, que eu torno o mundo por perto um lugar melhor, que todo mundo gosta de ter por perto? Ou nós somos aquele tipo de pessoa que quando chega traz consigo uma nuvem negra, tornando o dia a dia dos nossos colegas de trabalho um inferno? Gente, trabalhar é cansativo. A gente passa 8 horas por dia dentro da empresa. Cansa. Ter uma pessoa dessas junto com a gente é horrível. Que nós não sejamos essa pessoa que leva o mal-estar para o ambiente de trabalho, enchendo o saco de todo mundo, atrapalhando o trabalho de todo mundo. É horrível. Fazendo com que as pessoas convivam com a gente. Vamos melhorar isso aí, né? Vamos se policiar, vamos nos analisar. Sabe o cara que faz da sessão inferno, né? Todo mundo já sabe, né? Que reclama, aquele que só reclama. Né? E aí depois domingo vai lá no centro espírita, na igreja católica, no culto evangélico, e lá dentro é um anjo de candura, né? Quem vê ele ali orando nem imagina como ele é no trabalho. É esse tipo de exemplo cristão que nós estamos dando. E pode ter certeza que as pessoas lá dentro da nossa sessão onde a gente trabalha vão falar, ah lá, ó, fica lá na igreja, lá, ó, né? É amigo do pastor, é o papa hóstia da igreja, é o que só vai lá no centro tomar passe, e aqui faz esse inferno na vida. Então é melhor nós revermos o nosso comportamento. Como que nós estamos sendo? Que nós possamos ser hoje como um dos 500 da Galileia, espalhando os ensinamentos do Cristo. Eles espalharam com palavras, mas nós podemos espalhar com atitudes, com exemplo. Que nós possamos seguir os passos de Jesus, negando a nós mesmos, tomando a sua cruz e o seguindo. Lembrando que na terra nós teremos aflições. Jesus falou isso, na terra tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tendo bom ânimo sempre, bendizendo a Jesus, como diz o poeta Casimiro Cunha, em poesia psicografada por Chico Xavier. Só vereis clarões de luz a despontar nessas almas, tomadas em belas palmas das mansões do Criador. Bendizei, pois, a Jesus, o mestre da caridade, o luzeiro da bondade, o grande mestre do amor. Então eu vi que na terra, em meio da iniquidade, na tremenda tempestade das dores e expiações, a nossa alma que erra, tão longe das grandes luzes, só aproveita das cruzes das amargas provações. Venturoso abençoai a dor que amaldiçoara, que renegar eu tentara, como os míseros ateus, e infeliz então busquei as bênçãos flores brilhantes, alvoradas fulgurantes do amor em menção de Deus. Ó mães que chora na vida, os vossos ternos anjinhos, que quais meigos passarinhos cindiram o espaço azul, deixando-vos sem conforto, o peito dilacerado, o coração desassolado, a alma tristonha e Exu. Reconhecei que na terra só se conhecem as dores, os prantos, os amargores, as frias noites de luz. E os vossos filhinhos ternos, quais centelhas luminosas, são as flores mais formosas das moradas de Jesus. São mensageiros felizes nas radiantes alturas, em meio das luzes puras de outras rútilas esferas, resplandecendo imortais,
nos espaços deslumbrantes, quais reflexos brilhantes das celinas primaveras. Visitam os vossos lares como gênios protetores, ofertando-vos as flores do seu afeto eternal. Osculam-vos ternamente, insuflando-vos coragem ao transpordes a voragem do abismo negro do mal. Alegrai-vos, pois, os alverdes, quando partem sorridentes, venturosos inocentes, como fúlgidos clarões. Eles farão despertar as alvoradas formosas de luzes esplendorosas dentro dos vossos corações. Que Jesus nos abençoe a todos. Peço mais uma vez que curtam o link aqui, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos, isso ajuda bastante a gente na divulgação. Agora, às 9h45, vai começar a evangelização infantil, vídeo novo da evangelização infantil, e eu convido a todos nós que nós encerremos os nossos trabalhos de hoje, agradecendo a Deus por mais essas bênçãos que recebemos, que nós possamos ser protegidos pelos nossos amigos espirituais nessa semana que se inicia, que estejamos sempre protegidos, andando com Cristo, seguindo o seu exemplo, servindo de exemplo para todos aqueles que precisam, levando a paz, levando amor a todos aqueles que precisam. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Vamos tomar a nossa água fluidificada. A todos um bom domingo e até a semana que vem.